Na verdade, teve um que, na fuga, ele saiu bem na minha frente e, inesperadamente, quando ele me viu, ele deu 2 tiros. Graças a Deus não pegou. Eu também revidei com a rajada metralhadora naquele momento. Por infelicidade minha e sorte também, eu fui alvejado e dei uma rajada metralhadora. O indivíduo veio a tombar, creio que pegou no lugar fatal. Acho que ele morreu naquele momento. Confesso que nessa segunda experiência minha na polícia, eu já tinha um pouco de experiência, já tinha 4 anos como policial, enfrentando diversas adversidades que a polícia nos traz, que a profissão nos oferece. Já aceitei essa missão, eu posso dizer, digeri bem esse caso, porque, confesso, dormi direito, me alimentei bem, não fiquei com sentimento de culpa, não tive tristeza nem depressão. É como a história do terrorista. Eu sei que tem um terrorista ali com uma bomba e ele vai detoná-la, está acionando os detonadores. Se eu puder alvejá-lo na testa, eu alvejo, para salvar a vida dos inocentes que estão ali por perto. É triste, é sentimental, mas confesso, hoje eu faço sem nenhum remorso. Eu tenho 30 anos de polícia, já estou calejado, já sei que isso faz parte da profissão, então o meu subconsciente, durante os 30 anos, já se adaptou a isso. Em se tratando do indivíduo isolado, pode-se atribuir características pertinentes à sua personalidade, ou seja, aquilo que diz respeito à sua pessoa. No entanto, quando esse mesmo indivíduo está inserido num grupo, entenda grupo como conjunto de pessoas que age e que pensa conforme o grupo determina, existe uma espécie de mente coletiva em que os aspectos individuais não são prioridades. Então, ele agiria em nome do grupo, para que a sua individualidade seja preservada. Ele, no desempenhar de suas funções, age em nome de um grupo psicológico, pensa, sente e age em função da mente coletiva. Apesar do sujeito ter agido em nome de tal grupo psicológico, é natural, principalmente se for a primeira vez, que ele apresente sentimentos de culpa, remorso, autorrecriminação, aflição e até um estado depressivo. Porém, com a repetição do ato, esses sentimentos podem não se apresentar em estados manifestos, mas latentes, pois ele desenvolve mecanismos de defesa como forma de autojustificar o ato, em nome, talvez, de um dever a ele atribuído. O fato de o policial fazer o uso letal da força não significa que ele apresente qualquer anomalia patológica. Afinal, ele está cumprindo com o que a profissão impõe. O próprio ato de tirar a vida pode ser praticado por qualquer indivíduo, a depender da situação em que ele se encontre. Um exemplo disso é o caso do instinto de sobrevivência. Agora, algumas pessoas podem apresentar anomalias em função da sua vida pregressa, que contribuem para a ausência aparente do sentimento de culpa. Sua história infantil, a mudança frequente de meio, aquela criança que não teve um referencial forte de lar ou a que veio de um ambiente sem amor. Uma outra questão é o fato de se usar o poder que é legitimado pelo Estado como meio de combater sentimentos de culpa, ou seja, o policial no cumprimento do seu dever profissional tende a se eximir da culpa pelo fato de estar agindo em nome da instituição e dentro do direito que lhe é assegurado por lei. O CIAPS é uma instituição criada pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de Sergipe através do governo federal e tem como função princípio a fazer um atendimento, não necessariamente um atendimento, mas um apoio aos policiais civis, militares e bombeiros, que no exercício de suas funções ou em consequência destas desenvolvam algumas dificuldades de ordem emocional, que venha a desestruturar suas emoções, trazendo dificuldades no trabalho ou no âmbito familiar. O policial, no exercício de sua função, se depara com situações de violência. E da grande maioria dessas situações é necessário que ele faça uso da força. E a força que esse policial ainda dispõe é a força bruta e a força do uso da arma. O uso dessa força reflete nesse policial, na sua condição de sujeito.
enfraquecendo as suas estruturas emocionais, trazendo-lhes consequências muitas vezes drásticas na sua vida. Recorrer a um serviço de atendimento psicossocial é sentir-se enfraquecido, é sentir-se enlouquecido pelo próprio mito que envolve esse atendimento. Porém, algumas situações já têm sido trabalhadas aqui no nosso atendimento e isso reflete dentro da própria instituição de forma positiva, fazendo com que se desfaça um pouco desse mito e que os policiais comecem a admitir esse serviço como algo importante e necessário para a vida e a saúde deles, não só deles, como de seus familiares. As formas de adoecimento experimentadas pelos policiais, na grande maioria das vezes, tem como pano de fundo um forte sentimento de culpa e desencanto diante da profissão, né? Ao fazerem referência a todo o histórico, a todo o trabalho, a toda aquela contribuição que eles reconhecem como uma contribuição dada à sociedade, onde muitas vezes pôs em risco a sua vida ou lhe levou a cometer atos que ele hoje reconhece que necessariamente não deveriam ter acontecido e que pouco lhe sobrou, a não ser uma vida bastante adoecida e sofrida, sem nenhum reconhecimento ou marginalizado pela própria situação. Considero de grande importância que o policial tenha um apoio psicológico. Essa é uma ferramenta que se contrapõe ao uso exacerbado do poder, à falta de equilíbrio emocional na ação policial. Enfim, é uma forma de tornar esse policial um policial mais cidadão e assim agir em favor da cidadania. A psicanálise apresenta, como método de tratamento, a análise do inconsciente, que se manifesta através de sintomas. Dessa forma, cada sujeito representa de maneira singular sua relação com a morte. Portanto, faz necessário lembrar que cada caso precisa ser analisado em suas particularidades. Para finalizarmos, como dizia um autor da psicanálise chamado Jacques Lacan, nada mais real que a vida e simbólico que a morte. A culpa, ela sempre vai existir. Apenas ela vai poder ser justificada ou transferida. Eu elimino, sim, esse agressor, esse infrator. Tenho certeza que sem nenhum remorso, ao contrário. Eliminando um agressor desse, eu vou me sentir bem, porque eu sei que estou salvando várias vidas, em troca de uma só. Saio de casa pedindo a Deus sempre que não seja preciso usar da força extrema, a força letal contra ninguém. Mas, se for preciso, dentro do estrito cumprimento do dever, nós estamos prontos para fazer uso dela em defesa da sociedade, em defesa de pessoas inocentes. Cidadão de bem, nunca eu matei um cidadão de bem. Agora, marginal, se eu puder hoje mesmo, eu mato. A nossa missão é proteger a sociedade, defender a sociedade e às vezes defender com o uso da força, que é triste, mas infelizmente faz parte da nossa missão.
segurança.